Oi, pessoal, queridos alunos, estamos de volta. Eu sei que o tema não é dos mais agradáveis e interessantes, mas volto a dizer, extremamente importante. E eu estou fazendo uns links com o que a gente está vivendo atualmente aí nessa pandemia. Então, eu falo que, né, estando à distância, a gente não consegue ainda tentar fazer o máximo para que vocês achem a aula o mais agradável possível. Então, voltando a falar aqui dos nossos princípios de biossegurança, só retomando, né, a gente falou um pouquinho de equipamento de proteção individual, os EPIs, a gente falou das classificações dos materiais, em críticos, semicríticos ou não críticos, manobras de asepsia, antisepsia, desinfecção e esterilização, e agora a gente vai falar mais específico um pouquinho em cada uma das esterilizações, que é algo rotineiro e importante dos nossos consultórios. Com relação à esterilização química, é, é importante porque a gente vai utilizar os mesmos processos. Vejam bem aqui esse último item, que foi o que eu disse para vocês. São os mesmos agentes que a gente utiliza para desinfecção, como o glutaraldeído e o ácido peracético, só que com maior tempo de exposição. O que a gente tem de desvantagem? Por que todo mundo não esteriliza, então, com esterilização química nos seus consultórios tudo? Porque você tem o risco de recontaminar esse material, você tem dificuldade de armazenar essas substâncias químicas e você tem dificuldade de monitorar esse processo, se ele está sendo eficiente ou não. Por isso é que a gente não é a nossa primeira opção de esterilização, tá? As químicas. No glutaraldeído, a gente tem que imergir por no mínimo 10 horas, é um tempo grande, né? E alguns tipos de micro-organismos, como o Mycobacterium chelonae, apresentou resistência em alguns trabalhos. E esse glutaraldeído ele deve ser descartado após de 14 a 28 dias. Então, a gente tem uma toxicidade grande, ele tem que ser recolhido por empresas especializadas no transporte e no descarte desses produtos químicos. E ainda se tem uma ressalva se esses materiais têm algum potencial carcinogênico, né? Então, não se tem grandes estudos relacionados a isso. É por isso que a gente acaba não utilizando o glutaraldeído como esterilizador de materiais, e sim para desinfecção. No ácido peracético, a mesma coisa, é onde vocês vão encontrar os tubetes de anestésico na clínica e da universidade imersos, né? Então, você tem que deixá-los por 30 minutos, mas ele deve ser descartado 24 horas depois que for diluído. E ele é biodegradável, ele pode ser descartado diretamente na rede de esgoto, diferente do glutaraldeído. Ele é atóxico, não é alérgico, né? Pode causar irritações leves, mas também se questiona com relação ao potencial carcinogênico dele. Então, é importante também ser levado em consideração. Tá, aí falamos da química. Agora nós vamos falar da esterilização física. Lembra que eu disse, antigamente a gente tinha nos consultórios a esterilização com estufas, né? Que tinha que se ficar 60 minutos a 170 graus ou 120 minutos a 160 graus. E esses materiais eram acondicionados em caixas metálicas, né? Para ser feita. Hoje em dia já está bem em desuso, não pode mais ser utilizado para a esterilização dos consultórios, porque não se tem uma eficiência e um controle. Vocês vão ver depois que eu vou falar um pouquinho de indicadores de esterilização, e com as estufas a gente tem uma dificuldade muito grande de acompanhar. Então, o que a gente utiliza mais hoje em dia é a autoclave, né? Que é um método que reúne mais vantagens, é mais segura, danifica menos os materiais e ela ocorre a esterilização num tempo menor, que é uma coisa boa para a gente, né? Você tem diversos ciclos, por exemplo, você pode colocar 15 minutos a 134 graus ou 30 minutos a 121 graus. Esses materiais, eles têm que ser embalados num papel específico, né, que a gente tem. Ou você pode comprar eles em rolo e ter uma seladora no seu consultório e você individualizar esses envelopes. Ou você pode comprar, aqui eu coloquei até uma imagem para vocês, os próprios envelopes, que a gente tem eles em diversos tamanhos, já com uma fita autocolante para você vedar, né? Então você tem essas duas opções, porque os materiais têm que ser acondicionados nesse tipo de embalagem para ser esterilizados na autoclave. E a gente tem a esterilização por radiação, por raio UV, que a gente chama. É uma alternativa segura para quê? Para os objetos termossensíveis, né, os que não podem ser submetidos ao aquecimento, mas ele tem um custo muito alto, então é mais para indústrias mesmo.
não danifica os termosensíveis e é reconhecido como radiação ionizante gama. Vocês vão encontrar muito isso em objetos esterilizados por raios gama, tá? Mas para a gente em consultório não vai ser o nosso dia a dia. E a gente tem as esterilizações físico-químicas. Lembra que eu falei do óxido de etileno? Que ele é um gás, ele é inodoro, ele é sem cor, ele é super inflamável e explosivo. E é necessário que se adicione estabilizante para reduzir o risco de explosão e de fogo, para que se possa fazer esterilização com esse tipo de gás. Ele é confiável e ele não danifica os materiais. Qual é a desvantagem dele? Ele tem um custo alto, ele é bastante tóxico por ser esse gás e tem um tempo longo do ciclo, né? Então, assim, desvantagem já começa que ele é inflamável e explosivo, né? E o mecanismo de ação dele é a adequação das cadeias proteicas microbianas, que impede a multiplicação celular. Então, assim, são equipamentos caros que a gente vai encontrar em hospitais, mas que os ciclos deles são longos, são maiores do que de uma autoclave. E aí, quando eu fiz essa minha esterilização, eu preciso ter certeza e ter a garantia de que esses materiais que eu coloquei para serem submetidos a determinada temperatura por um certo período de tempo, se eles realmente são estéreis, né? Como é que eu vou saber a eficiência disso? Afinal de contas, eu utilizo num paciente que pode ter uma patologia, uma doença, vou esterilizar e vou reutilizar em outro paciente esses instrumentais. Então, eu preciso ter a certeza da eficácia da minha esterilização. Então, eu preciso monitorar isso. Inclusive, a vigilância sanitária é um tópico que eles nos cobram quando nos visitam no consultório, né? Você ter os indicadores biológicos de esterilização, tudo isso arquivado em dia. Essas embalagens, elas têm uma validade, tudo isso tem que ser respeitado. Então, isso é muito importante. Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso aí agora. O que são os indicadores físicos, né? Então, o monitoramento físico de uma autoclave, por exemplo, o que você vai conseguir monitorar fisicamente nela? O tempo, a temperatura e a pressão. Você vai conseguir ver lá se isso está regulado na sua autoclave. Numa estufa, somente o tempo e a temperatura, porque ela não trabalha sob pressão. Então, é um indicador físico. E o indicador químico, eles representam maior segurança em relação ao físico. Porque você vai ter, é como se fosse uma prova disso, né? O físico é o que você está analisando ali só. Realizado utilizando indicadores químicos, de acordo com a ISO 11440, que é a 11.140, tem 4 classes, A1, A4, A5, A6. Até existem a classe 2 e 3, mas elas são específicos para alguns equipamentos, como por exemplo a bomba a vácuo, então eu não vou falar muito delas aqui para vocês não. O indicador químico classe 1 é aquelas fitas zebradas que indicam se um determinado pacote passou pelo processo ou não, sabe? Que ela ela tem a lista de uma cor, como por exemplo está aqui antes, é como se fosse uma fita crepe, que tem uma lista na diagonal e quando você esteriliza e submete o material a determinado tempo, em determinada temperatura, essa cor muda, né? Então, deve ser utilizados em todos os pacotes externamente. Isso aqui, quando a gente vai para a centro cirúrgico, todas as caixas que a gente recebe da central de esterilização de material, elas vêm envoltas nessas fitas, que já dá a nossa primeira indicação de que esse material encontra-se estéril. E os indicadores químicos classe 4 são esses papeizinhos, são indicadores que eles vão dentro da nossa caixa de instrumental. Então, eles são usados em cada pacote. Eles mostram o quê? Que houve uma penetração de calor e de vapor, mas ele não garante a esterilização. Elas devem ser colocadas dentro dos pacotes, tá vendo? Elas mudam de cor. Então, elas mudam de cor porque ela garante que entrou vapor e entrou calor dentro daquela caixa, por exemplo. Mas ela não garante a esterilização, tá? Então, isso é importante. E os indicadores clínicos de classe 5? O indicado para utilização em pacotes que serão esterilizados a vapor. Tem boa confiabilidade, porém, se a temperatura for acima de 140 graus, o indicador aprova o ciclo, independente da presença de vapor. Então, quer dizer, essa daqui é uma fitinha também, que ela tem um círculo, que ela vai mudar o círculo de cor, tá vendo? Antes ela é amarelinha, quando sai da autoclave, ela sai marronzinha. Então, é indicado para utilizar em pacote que vai ser esterilizado por vapor, tá? Em autoclave. E os de classe 6, né? Esse é aquele da temperatura de 121 a 134 graus.
Ele é prático, fácil e tem uma leitura imediata, né? Você tem grande confiabilidade e demonstra se o ciclo apresentou todas as condições de temperatura, de vapor pelo tempo certo, para que a esterilização tenha ocorrido. Então, o que a gente acredita aqui, se ficou 15 minutos a 134 graus, essas bolinhas das etiquetas têm que sair, tem que ter mudado de cor, né? Então, é isso que é o nosso indicador. Agora, o melhor de todos os mundos e o que a gente deve sempre estar acostumado a utilizar são os indicadores que a gente chama de biológicos, porque eles fornecem uma maior segurança em relação à qualidade de esterilização. Porque eles são o quê? Eles consistem, né, de micro-organismos vivos que você vai colocar dentro da sua autoclave e seu posterior cultivo vai mostrar se aquela esterilização foi efetiva ou não. Não existem métodos comerciais para monitoramento biológico, por exemplo, em estufas. Por isso que as estufas estão em desuso. A gente não consegue usar esse tipo de indicador em uma estufa. Então, ele é um tubinho, né? É um monitoramento mais confiável, porque é feito com micro-organismos preparados, que a gente chama de indicadores biológicos, para demonstrar o poder da sua esterilização. Eles vêm em tubos plásticos com uma tampinha permeável ao vapor, com uma fita impregnada com uma população conhecida de esporos, separada do meio nutriente, que é um líquido roxo. Vocês vão ver que tem uma coloraçãozinha, desculpa, dentro de uma ampolinha. A leitura desse teste você tem que realizar de 24 a 48 horas de incubação depois, tá? Os esporos utilizados são dessa família chamada Geobacillus stearatermófilos e são altamente resistentes ao calor úmido e não são patogênicos, né? Não acha que você está colocando uma doença lá dentro da sua autoclave. São utilizados como desafio, pois uma vez tendo sido eliminados, se eles forem eliminados, todos os outros esporos e formas vegetativas que poderiam estar incorporados aos seus instrumentais também foram eliminados. Então, é um teste bastante seguro e que deve ser feito periodicamente. Aí, o que a gente tem que conversar um pouquinho aqui a respeito agora, né? Pegando todas essas informações que eu passei para vocês, do porquê é importante a gente se ter o controle da infecção, daquela infecção cruzada que pode ser de um paciente para o outro, ou do profissional para o paciente, ou do paciente para o profissional, e nisso também envolvam o seu auxiliar, né? Que todo equipamento de proteção individual, ó, vejam aqui, coloquei aqui uma figura. Quando a gente fala EPIs, é EPIs do cirurgião dentista e o auxiliar que está ali com ele também, né? Então, vocês na clínica vão fazer uma cirurgia, o operador e o auxiliar, os dois têm que estar paramentados da mesma maneira, né? Então, tendo em vista essa importância, tendo em vista os conceitos de antisepsia que você tem que fazer, né? Intra e extraoral do paciente, tendo em mente a classificação de todos os materiais que você tem no seu consultório, em crítico, semicrítico ou não crítico, o que você tem que fazer para a higienização de cada um deles, desinfecção ou esterilização, né? É importante que a gente agora saiba como proceder lá na clínica, quais são as normas para a gente poder fazer um atendimento clínico, né? Para eu poder empregar tudo isso que eu estou aprendendo aqui lá no meu dia a dia no consultório. Então, vamos lá. O que é importante antes, por exemplo, de eu fazer um procedimento cirúrgico? Eu tenho que desinfetar as superfícies com álcool, de que concentração? 70. Pode ser o álcool 96? Não, tem que ser o álcool 70. Tenho que limpar, lavar, desinfetar e desinfeccionar as peças de mão, né? O alta rotação com clorexidina, 2 a 5%. Tenho que proteger toda a área de trabalho e os equipamentos com o quê? Com aquele filme PVC, né? E as luvas não devem tocar artigos não estéreis ou desprotegidos. Lembra aquela figura que eu mostrei na parte 1 da nossa aula? O cirurgião escrevendo, fazendo a receita para o paciente com a luva? Não pode, tá? Então, olha lá, eu tenho que, né, tá revestindo todo, você pode utilizar ou esses campos já pré-fabricados estéreis para as cadeiras odontológicas, ou você pode passar o filme de PVC em toda essa região onde vai ter contato com o paciente, né? Então, a gente utiliza todas
a gente chama de barreiras, né? Para a gente estar colocando no refletor, na região do cárdio, onde a gente vai entrar em contato, nas canetas de alta rotação. É toda uma desinfecção, uma preparação que a gente faz antes de receber o paciente. E depois que, né, fiz o meu procedimento, terminei tudo, o que eu tenho que fazer? Calçar luvas grossas de limpeza, remover todas essas barreiras, né, esses filmes de PVC ou essas barreiras descartáveis e descartar o material descartável que foi utilizado. Imergir esse meu instrumental contaminado em recipientes contendo solução de glutaradeiro a 2% por 30 minutos ou no ácido peracético por 10 minutos, para eu fazer o quê? Uma desinfecção prévia do meu instrumental, tá? Tudo que eu utilizei de pérfuro cortante. Olha, lembra lá no começo da aula, quando eu coloquei esse símbolo que eu falei, olha, frisem bem, quando vocês falarem de biossegurança, vocês vão ver esse símbolo na caixa de Descarpac, né, de pérfuro cortantes. Então tá aqui, ó. Tudo que for pérfuro cortante eu vou descartar aqui. A minha agulha anestésica, a minha agulha do fio de sutura, a minha lâmina de bisturi, tudo eu vou descartar. O que for pérfuro cortante descartável, eu vou jogar aqui. Importantíssimo, jamais descartem agulhas ou lâminas ou qualquer um desses materiais pérfuro-cortantes que eu acabei de dizer para vocês nas lixeiras convencionais, porque o pessoal da limpeza, eles não são adivinhos para saber aonde tem pérfuro-cortante ou não. Então, eles vão recolher esses lixos confiando que vocês jogaram tudo que for pérfuro cortante na caixa de Descarpac, que tem a sua retirada por uma empresa específica. Então, cuidado, não descartem jamais, tá? Pois vocês podem comprometer os servidores de limpeza que podem se machucar e contrair uma doença por conta desse descuido. E depois do procedimento, o que eu tenho que fazer? Eu vou lavar e secar esse instrumental utilizando as luvas que eu falei que são extremamente importantes. Vou secar bem esses materiais e vou embalar eles. Para quê? Para seguir para o processo de esterilização. Tá vendo? Olha lá. Olha aqui que bonitinha, nota 10 para ela aqui. De luva, de avental, de máscara, de gorro, de óculos, né? Manipulando, fazendo a limpeza desse instrumental. Ela pode ter deixado ele no glutaraldeído por 30 minutos, depois ela vai escovar, vai limpar, lavar, secar, vai acondicionar nos envelopes próprios para autoclave. Essa é uma seladora, então essa daqui é aquela opção onde você compra isso por rolo, né? E você vai individualizando os pacotes. Selou, vai para a autoclave. E aí você garante, faz o seu teste biológico na sua autoclave, né, para acompanhar essa esterilização e tá seguro. Mas intercorrências podem acontecer e acidentes também. Lembra que eu expliquei para vocês em uma aula que eu já dei sobre acidentes e complicações? Acidentes são aquelas coisas que acontecem ali, no momento onde a gente está fazendo a nossa cirurgia. E a complicação é o que o paciente vai ter depois. Então, aqui a gente pode ter também o que a gente chama de acidentes ocupacionais. E por que é importante a gente falar disso aqui em biossegurança? Porque tudo vai depender dos cuidados que a gente tem, né? Então, isso aqui pode acontecer, olha, você pode estar lá no seu consultório e você pode ter se machucado ou tendo um ferimento corto-contuso, que a gente chama com algum desses instrumentais, materiais classificados como o quê? Críticos, né? E aí é que você vai ficar pensando, será que a minha esterilização é eficiente? Será que esse paciente tinha alguma patologia, né? O que eu tenho que fazer agora, meu Deus? Eu sento e choro, eu me suicido, o que eu faço, né? Então é importante a gente saber, eu falo, né? Esse desespero vem de quem não conhece, de quem não estuda. Então, frente aos acidentes que acontecem, você tem que saber como proceder. E isso pode acontecer com qualquer um, né? É óbvio que quanto mais você se cerca e toma mais cuidados, menos acidentes ocupacionais vão acontecer com você. Mas ninguém está livre de que os aconteçam, né? Então, o Ministério da Saúde, em 99, diz que os acidentes de trabalho com sangue e outros fluidos potencialmente contaminados devem ser tratados como casos do quê? De emergência, principalmente se você não conhece a história daquele paciente. A profilaxia da infecção pelo HIV e pelos vírus da hepatite B, para sua maior eficácia, necessitam ser iniciadas logo após a ocorrência do acidente. Então,
vocês vão perceber que muitas vezes, se você tem um ferimento num paciente que você já sabia que ele tinha alguma dessas doenças de base, né? Ou, por exemplo, se ele era soropositivo, ou se ele possuía hepatite B, e mesmo assim, tomando todos os cuidados, você acabou tendo um acidente ocupacional, você tem que procurar ajuda o mais rápido possível para se iniciar já as medicações necessárias, porque tem medicações que a gente vai fazer uso para que não ou se minimize ou que não se tenha a contaminação desses vírus pelo profissional, tá? Então é extremamente importante. Então a gente encara como emergência mesmo. Se demorar para você tomar uma atitude, você já pode ter sido contaminado. Você tem que, naquele momento em que aconteceu o acidente, já procurar ajuda. O risco médio de se adquirir HIV é de 0,3 após a exposição percutânea pela pele e 0,09 após a exposição mucocutânea. E o uso profilático de azitromicina demonstrou redução de 81% do risco de soroconversão após a exposição ocupacional. Né? Então, a AZT, acho que a gente chama, ele diminui esse risco e existem algumas outras drogas, uma espécie de um coquetel que é administrado quando você faz algum, alguma contaminação perfuro-cortante de um paciente que confirmadamente era um soro positivo, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso sempre. O risco de infecção pela hepatite B após exposição é de 30%. E da hepatite C, o risco médio é de 10%. Então, o que a gente sempre fala? É importante todos nós estarmos com a nossa vacinação em dia, né? Tem que se tomar as vacinas de hepatite. E aí, aconteceu porque você estava nervoso, você se furou, e agora? O que eu faço? Primeira coisa, você vai chamar o professor responsável pela clínica, que vocês vão estar sempre amparados com o professor. Você vai lavar bem essa mão ou esse dedo, essa região onde você se machucou, se contaminou ali, né? E não vai ficar esfregando muito para não aumentar essa porta de entrada. E aí você vai aplicar um polvidil antisséptico, um polvidine ou uma clorexidina na região onde você teve o acidente. E o ideal é que você seja encaminhado para um serviço de controle de infecções quando esse paciente relatar algum tipo de doença infecto-contagiosa. Então, isso é de extrema importância, tá? Não negligenciar, estou com vergonha de dizer, eu me cortei, ou será que eu vou ficar sem nota? Não, pelo amor de Deus, tá? Aconteceu qualquer intercorrência, chama o professor, estamos lá para isso. Eu falo, o momento de vocês terem dúvidas, de vocês errarem, de vocês buscarem o amparo do professor é agora, tá? Estamos lá para isso. Como é que eu vou fazer para evitar isso? Ah, meu Deus, não quero ter isso, não quero jamais precisar chamar o professor dizendo que eu me feri lá com o material do paciente. Tem algumas coisas que são básicas, né? No laboratório, lá na clínica de anestesia que eu acompanhei alguns de vocês, que a gente foi fazer as anestesias uns dos outros. O que eu disse para vocês ao final? Não reencape agulhas. O ato de você querer recolocar a capa na agulha é uma das grandes incidências onde o profissional se fura, né? Então, tá vendo aqui qualquer tipo de agulha, elas não devem ser reencapadas. Manusear sempre com o máximo cuidado todos os objetos perfuro-cortantes, desde um explorador até uma lâmina de bisturi. Evitar deixar gases, campos em cima desses instrumentais no campo cirúrgico, porque às vezes durante a remoção você não percebe, ou ele cai, e se você não estava com o sapato fechado você tem problema. E outra coisa importantíssima que eu pus até de maiúsculo, anamnese. Lembra que eu dei aula de anamnese para vocês também? A gente acha, né? Tem um monte de pergunta lá que a gente, não sei nem por que eu estou perguntando isso, tal. Enfim, tudo tem a sua validade, tem um porquê de estar lá, né? Então, a gente estar cercado, sabendo quais são as doenças que o paciente tem, é óbvio que você vai se resguardar mais. A gente fala, o correto é que você se paramente e atende todo paciente pensando que ele é um potencial contaminador. Mas, quando você tem a certeza disso, não tenha dúvida de que você vai se paramentar muito melhor, né? Antigamente, nos hospitais, a gente realmente tinha um serviço especializado em atendimento para pacientes soropositivos e a gente ia igual um astronauta para atendê-los, né? Por quê? Porque você sabia. E aí o que acontece? Muitos dos pacientes chegam até você, hoje em dia ele não vai dizer que ele é HIV positivo, né? Porque ele tem medo de não ser atendido por você, de sofrer algum tipo de preconceito, enfim.
E hoje em dia os pacientes não são mais aqueles pacientes que eram anoréxicos, caquéticos de antigamente, são pacientes saudáveis, portadores do HIV. Então, o ideal é que a gente separe a mente para atender pensando como se todos os pacientes fossem potenciais contaminadores, tá? Porque aí a gente vai estar sempre resguardado. Aí, as vacinas que eu falei para vocês, recomenda-se que todo o corpo docente, nós professores e também vocês alunos, tenha no mínimo imunização contra o tétano, difteria e hepatite. Mas é óbvio que, por exemplo, na época em que passamos, vacinem-se contra a influenza, né? Eu falo que tudo que vocês podem melhorar e favorecer o sistema imunológico de vocês, não tenho dúvida que é melhor. Essas são as básicas, né, para quem trabalha na área de saúde, mas esteja com o calendário de vacina sempre em dia. E aí, eu vou ficando por aqui, encerrando com vocês, com esse slide, que eu acho que fala muito sobre infecção cruzada, né? Aí você pensa que a gente está aqui, ó. Tudo isso aí que a gente vê no nosso consultório no dia a dia, que pode parecer bobagem para vocês, né? É só a ponta desse iceberg enorme, com um mundo de doenças que a gente pode estar evitando, principalmente as infecções cruzadas, com esses procedimentos de biossegurança que são simples, que eu passei aqui para vocês, para a gente poder estar controlando essas infecções aí, tá? Depende de nós, ainda mais nesse momento pelo qual nós passamos, aonde essa necessidade dessa higienização constante das mãos, dessa utilização do álcool gel, da descontaminação das superfícies, dos ambientes, dos alimentos, enfim, se faz tão presente, né? Então, é óbvio que são votos meus de que esses tempos difíceis passem logo. Quero muito poder voltar a ter o contato do dia a dia da aula com vocês, que eu falo que por mais tecnológico que seja todo esse sistema que a gente tenta implantar aqui, eu falo que nós brasileiros somos muito do, né, do tete a tete, do estar presente, do conversar, e eu sei que tudo isso vai passar, eu acho que cada um tem que contribuir da sua maneira, né? Então, enquanto isso, o que eu peço para vocês, aproveitem esse tempo que estão em casa para estudar, tá? Porque é tudo que vocês têm a ganhar, tá bom? Eu me coloco à disposição de vocês. Vamos ver se a gente marca um fórum para dúvidas, mas fica aí o meu e-mail. Tem o site da minha clínica também. Fiquem à disposição. Eu estou de recesso lá na clínica, mas estou a todo vapor na Marinha do Brasil, trabalhando por todos nós aí para vencermos juntos essa pandemia, tá? E como a gente diz lá, sustentai o fogo, que a vitória é nossa, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e precisando de qualquer coisa, eu estou à disposição.